Enquanto a Globo vê o seu reinado caindo terra abaixo aqui no Brasil, na Coreia do Sul tá rolando um golpe de Estado. E enquanto a gente está vendo o caos acontecendo lá nos Estados Unidos, a China tá rindo de orelha a orelha. Vamos lá que eu vou te explicar o que tá acontecendo, que hoje tem uma loucura, mas uma loucura mesmo que tá acontecendo no mundo, que você precisa ficar sabendo, porque assim, gente, olha, tá um caos. No Brasil, na China, na Europa, em tudo que você conseguir imaginar, mas isso vai influenciar muito a sua vida e, inclusive, vai influenciar muito a política brasileira. Bora lá entender então o que está acontecendo? Vamos falar sobre o 8 de janeiro. Eu acho que o momento mais caótico que a gente tem na vida de qualquer brasileiro foi ver o 8 de janeiro acontecer. Porque a gente já tinha exemplos do que aconteceu no 8 de janeiro em vários outros países do mundo, como por exemplo os Estados Unidos, com o Capitólio, e a gente também tinha um exemplo até mesmo aqui no Brasil, como aconteceu na época do Temer. Se você for pegar, são bem semelhantes as situações. Só que em ambos os lugares e as decisões, a justiça agiu de maneira diferente. E aqui no Brasil, com o 8 de janeiro, o que a justiça decidiu era que esse pessoal, incluindo idosos, receberiam 17 anos de prisão, uma pena maior do que de um assediador e do que de um ladrão, ou seja, a que nível essas pessoas exercem um risco para a sociedade para conseguirem receber penas maiores do que pessoas que roubam e tiram a dignidade dos outros com o assédio, não é mesmo? Mas a questão é a seguinte, aconteceu isso, rolou esse caos todo, e querendo ou não, até hoje a gente não tem essa anistia. E muita gente, para não ser preso, fugiu para outros países, incluindo a Argentina. Muita gente mesmo. Só que nos últimos dias, o que a gente tem de relato desse pessoal que estava na Argentina não foi nem um pouco bom, foi muito pelo contrário negativo. E acabou que um juiz da terceira vara da Justiça da Argentina tomou uma decisão onde 60 brasileiros que estavam lá tinham fugido do Brasil, ou seja, estavam lá na Argentina, deveriam ser presos. E 4 deles foram e o resto ainda estava sem decisão. Pensando nisso, o Eduardo Bolsonaro, que no caso é o filho do Bolsonaro, vocês já sabem disso, vai usar a CEPAC, que está na Argentina, agora, esse evento que vai acontecer há poucos dias aí, para tentar influenciar para com que essas pessoas não sejam praticamente mandadas de volta para o Brasil ou para que elas não sejam presas. E o intuito dele é conversar com o Javier Milei para que isso não aconteça, ou seja, essas prisões. Inclusive não só com ele, mas também com outros líderes de outros lugares que vão estar lá, líderes fortes da direita, para deixar o que está acontecendo no Brasil hoje cada vez mais claro pro mundo, tá? O intuito dele é isso. Se isso vai dar certo, eu não sei dizer para vocês, mas uma coisa é certa. Javier Milei não tem nada a ver com a decisão que foi feita pelos juízes, porque querendo ou não, mesmo que o cara seja presidente da República, seja um dos caras mais importantes da Argentina, não cabe a ele julgar essas decisões da questão de presos, pessoas que estão foragidas dentro do país. Isso em qualquer outro lugar no mundo, em qualquer outro lugar assim como no Brasil, praticamente é obrigação da justiça. E como aconteceu na Argentina, por não ser uma decisão de Javier Milei, o juiz havia decidido então que aquelas pessoas que estavam lá, brasileiros, fugitivos, estariam aí então sendo presos, né, por conta dessa decisão. Mas olha aqui, segundo a visão do Eduardo Bolsonaro, como ele propriamente disse, que não faz um sentido praticamente, se essas pessoas realmente são bandidas, elas estarem passando pelo que elas estão passando. E eu quero que vocês assistam o vídeo de qual é o intuito que o filho do Bolsonaro está indo lá e que o que praticamente eles querem fazer com esse evento da CEPAC para mostrar o que está acontecendo no Brasil. Fazer valer com conduta, com ações afirmativas, o que a gente quer para o nosso país. O que a gente quer é liberdade. Vamos encontrar daqui a pouco com refugiados brasileiros que estão aqui na Argentina de maneira injusta. Todos nós sabemos que se fossem realmente bandidos perigosos, jamais estariam passando por isso. Talvez até teriam apoio de certas pessoas do establishment brasileiro. A gente vai ter aqui a possibilidade de encontrar com eles, dar um apoio moral,
conhecer um pouquinho mais sobre a defesa e ver, né, o que a gente pode fazer para que sejam respeitados os tratados internacionais, para que essas pessoas não venham sofrer perseguição no Brasil e também aqui na Argentina. Já basta a situação toda, né, todas as carências que eles estão passando e também junto com a família. Nós, da família Bolsonaro, a gente sabe o preço da liberdade. Em todo momento sonham em prender o Jair Bolsonaro. E, na verdade, eles estão indo atrás de você. Bolsonaro, ele só está no meio do caminho. Além disso, vou encontrar aqui com algumas autoridades americanas, a gente vai ter esse tag aqui na Argentina, então acompanhe a gente na rede social para saber um pouquinho mais desse trabalho que a gente faz, não somente com palavras, mas também com ações. Lá para a nossa segunda matéria. Pessoal, olha, hoje vocês vão ter muita coisa aqui, inclusive eu vou deixar por último, não se esqueça disso, a questão da fala do Marcelo Manhattan, que foi extremamente polêmica, tá? Literalmente, ele fez uma fala tão polêmica ao ponto de virar na cara de um ministro do STF e dizer, me prende, literalmente. E eu vou trazer para vocês aqui no final. Mas antes eu preciso tratar sobre ainda dois temas muito importantes que estão acontecendo agora, e um deles foi a tentativa de golpe na Coreia do Sul, que por alguns é uma tentativa de golpe, para outros não é uma tentativa de golpe, foi nada mais, nada menos do que uma proteção contra aí o comunismo na Coreia do Norte. Vocês sabem, Coreia do Norte e Coreia do Sul passam por polêmicas há muito tempo. Uma porque um é socialista, um é comunista e o outro é praticamente democrata, capitalista, totalmente oposto. E esses dois entram em brigas, em conflitos toda santa vez. Então, assim, não é surpresa para ninguém, não é surpresa para nenhuma pessoa que possa haver, sim, infiltrados da Coreia do Norte dentro do governo da Coreia do Sul, ou então infiltrados ambos os dois países. Mas acredito que seja muito mais difícil para que tenham infiltrados, no caso do governo sul-coreano, na Coreia do Norte, do que na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, tá? A questão é que esses países passam por polêmicas há muito tempo. E o presidente, o atual presidente, que é o Won, ele praticamente resolveu, agora, na altura do campeonato, simplesmente decretar uma lei marcial dentro do país. O que é uma lei marcial? Ela praticamente faz com que o parlamento seja fechado, faz com que os militares tenham um poder maior e que praticamente a mídia seja controlada pelo presidente. Ou seja, é uma situação que você faz quando um negócio não tá bom e tá grave. Coisa que o cenário da Coreia do Norte e com a Coreia do Sul não estava apitando nada de extremo, tão extremo para que isso acontecesse. E a justificativa dele foi nada mais, nada menos dizer que era contra aí os membros que pertenciam à Coreia do Norte e estavam na Coreia do Sul por infiltrados. A questão é, a história ela é muito diferente do que ele disse, porque a gente sabe, querendo ou não, que o motivo principal dessa lei ter sido decretada é a impopularidade dele, tá? Ele mesmo sendo um cara que é de direita, ele é impopular na Coreia do Norte. O parlamento na Coreia do Sul, gente. Mas o parlamento da Coreia do Sul, ele praticamente não apoia as decisões dele. É tanto que logo após ser decretada essa lei marcial, os deputados se reuniram para votar, mesmo os militares chegando lá, fazendo um caos total. Eles conseguiram votar, derrubaram essa lei marcial e agora o presidente está em uma faca de dois lados, né? Ou seja, tá lascado pra caramba, porque a chance dele conseguir se eleger depois de um caos apocalíptico, como aconteceu agora, de decretar uma lei marcial, e um dos principais motivos, talvez, essa lei ter sido decretada, seja a sua impopularidade, é bem difícil dele conseguir uma reeleição. E sem contar que o parlamento olha para isso e tem chance de condenar o presidente pelo que ele fez. Coisa que eu acredito que talvez não seja feito nesse momento agora. Mas querendo ou não, isso gerou uma polêmica muito grande para a Coreia do Sul e mostrou a instabilidade que está tendo dentro do governo da Coreia do Sul com essa questão, é grande. E o presidente de lá já se envolveu em várias polêmicas muito grandes também, o que influencia ainda mais para que isso seja justificado como uma tentativa de tomar o poder dentro da Coreia do Sul do que somente uma luta contra a ameaça de pessoas que são da Coreia do Norte e estão infiltradas dentro do governo. É muito mais por conta aí da impopularidade dele que eu acredito que seja feito esse pedido de lei. Mas, obviamente, deu errado
deu problema e deu polêmica muito, mas muito grande, no caso, para o presidente de lá. E outra coisa que está dando polêmica nos últimos dias é a China e os Estados Unidos. Os Estados Unidos resolveu dar uns veto legal aí na China com a questão dos chips. Falaram, ó, não estamos querendo comprar tanto chip assim de vocês, chineses, e a gente não vai fazer isso. Só que os Estados Unidos, com o Joe Biden, que tomou essa decisão, achou que a China simplesmente olharia para isso e ia falar, legal, beleza, você não quer comprar meus chips? Não compra. Vamos continuar com as nossas relações aqui normais e não vai ter nenhum tipo de consequência. Mas, obviamente, isso não aconteceu, porque os chineses fizeram um maior golpe contra os Estados Unidos. Então, aí, não vão vender mais, no caso, os minerais essenciais que os Estados Unidos precisa para eles, porque os chineses eles têm quase 90% aí, 98% desses minerais, ou seja, entre ele o galho, a gente pode falar assim, né, o antimônio, são vários outros minerais que também tem aí nessa lista, que praticamente a China não vai vender mais agora para os Estados Unidos. Só que o principal desses materiais é que muitos deles são usados para produzir eletrônicos, para produzir peças, coisa que também é grande no mercado dos Estados Unidos. E se ele não compra da China, ele vai ter que achar um outro vendedor. E como a China tem a maior reserva, a China tá assim, com ouro na mão, tem aí grande parte desses minerais e agora não vai vender para os Estados Unidos. E para eles acharem um outro vendedor agora na hora, bem assim, em cima da hora, vai ser muito complicado. E a chance é que esse outro vendedor não tenha uma reserva tão grande e venda um pouco mais caro. Isso influencia muito na produção de eletrônicos dentro dos Estados Unidos, principalmente pelo galho, tá? Porque o galho também produz chips, ou seja, é um problema muito grande para o governo dos Estados Unidos, que foi decidido pelo Joe Biden, e que há grande chance de fazer com que o mercado de eletrônicos acaba ficando um pouco mais caro, inclusive para a gente brasileiro, que já está vendo o dólar subir aí, e ainda se o produto sobe lá, sobe aqui também. E a situação fica cada vez pior para a gente, para eles e para os Estados Unidos. E a decisão que a China está fazendo é que, se caso a gente lançar uma como essa, de não vender esses minerais tão preciosos que os Estados Unidos precisa e a gente tem esse mineral, é o objetivo de que os Estados Unidos revoguem então essa questão dos chips ou então como só uma espécie de consequência. Mas acredito que o objetivo principal da China é fazer com que os Estados Unidos falem, olha, como a gente precisa desse material, vocês têm, e no caso a gente tomou essa decisão dos chips, a gente vai tirar dos chips e vocês continuam vendendo os materiais pra gente. Porém, tem chance disso acontecer. Mas temos o governo do Donald Trump entrando agora em janeiro, que possa ou talvez piorar essa relação, ou talvez manter uma maneira mais neutra e não entrar em polêmicas tão grandes, fazendo com que essa decisão do Joe Biden seja praticamente assim, né, esquecida. Vamos começar um novo tipo de relações com a China, e sem contar na parte principal aí entre a venda dos chips e a negociação desses minérios tão importantes entre os dois países, tá? Pois é, mas a chance é que ainda vai ter muito mais polêmica. Eu acredito que a resposta dos Estados Unidos foi uma resposta meio drástica, porque a China é uma produção muito grande no caso dos chips, e provavelmente acaba até mesmo não sendo uma opção tão boa para os próprios norte-americanos, né? E sem contar que a China já tem outros planos muito maiores, e sem contar que a China também tá aí querendo dar umas cutucadas muito boas nos Estados Unidos, principalmente com a questão do BRICS. Mas são duas relações bem diferentes. O BRICS com a questão da venda de chips, e isso aí vai gerar muita polêmica. Ambas as duas opções, quanto com a questão de chip e as minérios, quanto também na parte aí dos BRICS. Vamos falar sobre dois assuntos importantes agora. Globo conseguiu ter a sua pior audiência em 4 anos. Ou seja, o governo, a gente praticamente está vendo que está lascando com a Globo. Embora a Globo esteja recebendo um financiamento muito grande do governo Lula, obviamente isso aí não está sendo suficiente, porque com muita grana, mesmo com muita grana do governo, grana pública, a gente está vendo que praticamente a própria Globo está tendo uma audiência péssima.
mas uma audiência péssima mesmo, sendo a pior em 4 anos. O motivo a gente já sabe muito bem o porquê, né? Governo Lula, sei lá, jornalistas que obviamente são parciais, né? Não tem nem lógica dizer que um jornalista da Globo não seja imparcial, e também o grande envolvimento da emissora com a política em favor de certos candidatos. Por exemplo, a gente viu aí muitos dos jornalistas defendendo Guilherme Boulos. Vamos dar assim um exemplo. A maioria dos deputados da esquerda, representantes da esquerda, apoiando muitas das gafes que aconteceram dentro do governo Lula e que ainda estão acontecendo. Isso aí está sendo um problema muito grande, mas muito grande mesmo, no caso, para a emissora Globo, porque isso faz com que ela caia e perca a maior audiência da história. Ou seja, se lascou. A Globo praticamente está cavando sua cova pro fim, porque isso aí é culpa deles mesmo, por conta aí de não ter aí um jornalismo tão qualificado e também de não ter uma imparcialidade nas suas matérias. Obviamente, a Globo se tornou um jornal parcial de esquerda, e a maioria dos brasileiros hoje em dia não são brasileiros que representam aí ou se alinham às linhas da esquerda. Tem essa porcentagem desse público, mas não é a maioria. E isso fez com que a Globo perdesse as suas forças. E cada vez assim que a Globo continua criando, né, mais matérias polarizadas, mais jornalistas que, obviamente, declarados que não gostam da direita, isso faz com que a audiência deles caia. E muito pelo contrário, quando a audiência deles cai, acontece com que outros jornais subam. Um exemplo é a Revista Oeste, que está tendo grande notoriedade ultimamente por aí ser um jornal mais voltado de direita. E jornais também que são mais imparciais também estão tendo muita notoriedade no Brasil. Mas a Globo em si está praticamente chegando num ponto caótico, onde ela não está tendo apoio nenhum pelos telespectadores brasileiros, que não estão gostando nem um pouco da programação da Globo. Na verdade, sim, assim, o brasileiro já deixou de assistir muito novela, e o que a Globo tinha agora era a questão das notícias, que obviamente também não estão sendo aí muito qualificadas e muito preferidas pelos brasileiros ultimamente. E sem entendimento que eu estou fazendo crime contra a honra, porque o seu chefe da Polícia Federal, o diretor-geral Andrei, que está aqui, não me prende agora em flagrante delito. Se é um crime contra a honra que eu estou cometendo, que me prenda. Sabe por que não, ministro? Porque a covardia age nas sombras, age nos processos secretos. Até gostaria de iniciar dizendo, senhor ministro, que eu recebi um e-mail da Polícia Federal de uma forma completamente ilegal, fora do devido processo, na caixa de entrada do meu gabinete, informando que havia algumas datas sugeridas pela própria polícia para que eu fosse depor isso no final de outubro, e só ao final do e-mail, depois de colocadas as consequências de eventualmente não atender a nenhuma das datas, dizia que o meu direito ao silêncio seria garantido se eu não participasse. Aí eu entendi que eu estava sendo investigado. Constituí advogado para ter acesso ao inquérito. Agora, senhor presidente, também, ministro, um e-mail enviado para o gabinete, que nós deputados não costumamos sequer acessar, não era uma intimação, nada, é simplesmente fora de qualquer praxe, já começou tudo errado. Por isso, senhor presidente, depois de tomar conta, tomar conhecimento de todo o inquérito, e entender o absurdo que acontecia ali, uma agressão à democracia, eu entendi que eu não tinha que ir lá para me defender. Aliás, minha fala não é para me defender. A minha fala aqui é para defender a democracia, para defender o parlamento. É para defender isso que nós fazemos aqui, que é falar quem queria ir, por exemplo, Vossa Excelência. Decidi não ir à Polícia Federal. Não depus. E depois recebi um novo e-mail com indiciamento por uma fala que eu fiz na tribuna. Curioso, caro ministro, que aqui Vossa Excelência está convocado. Porque esta é a ordem das coisas. O senhor não quis vir até o momento por um motivo ou por outro. Não havia motivo para convocação, porque normalmente é feito por convite, mas foi feita convocação dos 21 requerimentos. Vossa Excelência está aqui. Aliás, eu me lembro de quando falamos sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal, e Vossa Excelência ocupou aquela honrosa cadeira durante alguns anos,
Nós dizíamos que eles também não vinham aqui e que talvez fosse melhor a gente organizar, talvez, uma audiência pública no exterior que apareceriam, porque aqui em Brasília, na Comissão de Segurança ou qualquer outra, quando convidados, não vinham. Pois Vossa Excelência sabe que estamos tratando aqui da imunidade parlamentar, que é o meu caso específico, pois eu fiz uma fala na tribuna, e o senhor disse que conhecia a jurisprudência, mas não disse qual, dizendo que os crimes contra a honra na tribuna, que não foi o caso, aliás, é importante dizer, eu não cometi crime contra a honra, mas não é uma defesa minha que repito, mas preciso dizer, que os crimes contra a honra estavam sendo flexibilizados a imunidade. Não é verdade. Não é verdade. Vossa Excelência que tem que dizer qual é a jurisprudência. Não é Vossa Excelência que pergunta a mim qual jurisprudência é essa. Eu quero trazer a Vossa Excelência, o conhecimento, uma jurisprudência de um acordo, aliás, eu preciso admitir e confessar, muito bom, da petição 6587 de 1º de agosto de 2017, em que, aos 3 dias do mês de dezembro, lê-se naquela ocasião, ainda conforme Reinstein e Silverglade, o fundamento e a razão de ser do Instituto da Imunidade Parlamentar residem na proteção à separação de poderes e na habilidade do Parlamento para deliberar com independência e integridade, livre da opressão e da intimidação do Poder Executivo, máxime no exercício de crítica de políticas nacionais consideradas vitais. Ou seja, para evitar a opressão e intimidação do Poder Executivo é que serve a imunidade parlamentar. Esse acórdão foi relatado por Vossa Excelência, como ministro do Supremo Tribunal Federal. E em 2017, eu me pergunto o que mudou. O que mudou? Não, Vossa Excelência estava corretíssimo e vai continuar corretíssimo. Mário, por favor. Se continuar respeitando a Constituição e continuar respeitando esse Parlamento. Foi esse o motivo da minha indignação. Porque aqui, senhor presidente, o que levou a minha fala foi eu levantar essa foto aqui do delegado Fábio Alvarez-Shor, que Vossa Excelência conhece. Fui à tribuna dizer que ele sim fez relatórios fraudulentos, baseado em informações falsas, mantendo Felipe Martins preso por 6 meses com base em documentos inseridos lá na alfândega americana, por alguma autoridade americana, muito provavelmente, e talvez, não sei, tem que ser investigado, com conhecimento da Polícia Federal Brasileira, não sei. E esse cidadão brasileiro, Felipe Martins, ficou preso 6 meses com essa justificativa, além dos outros casos, como o da Mariana, só para me resumir esses 2, de casos gravíssimos em que atuou Fábio Shor, e que por isso mesmo, muito obrigado, e por isso mesmo, merece toda a nossa indignação. Pois bem, eu disse depois que chamei na tribuna um policial que não honra a corporação de bandido, repeti 2 vezes depois que eu estava sendo investigado por chamar um bandido de bandido, um covarde de covarde, porque eu não aceitava isso, mas estava falando das funções dele, não conheço pessoalmente nada, tendo em conta a sua pessoa, mas eu tenho imunidade parlamentar, sim, para falar e para repetir uma 4ª vez hoje. E se é entendimento que eu estou fazendo crime contra a honra, porque o seu chefe da Polícia Federal, o diretor-geral Andrei, que está aqui, não me prende agora, em flagrante delito. Se é um crime contra a honra que eu estou cometendo, que me prenda. Sabe por que não, ministro? Porque a covardia age nas sombras, age nos processos secretos, age na... Eu acho que, senhor presidente, acho que nem o ministro conhece. Eu queria saber, inclusive, senhor ministro Ricardo Lewandowski, o que fazia o seu chefe da Polícia Federal, junto com 3 ministros do STF, com o Lula, no Palácio da Alvorada. Estava tramando alguma coisa? O que fazia lá? Vossa Excelência tinha conhecimento? Comunista, que eu sei que tem gente aqui que tem muito orgulho de dizer que é comunista, apesar de o senhor dizer que aqui não tem ideologia. Mas eu sei que vários dos que estão aí, do lado de lá, se dizem com orgulho comunistas. O que acontece no comunismo é isso, perseguição. Que é muito bem apontado pelo parecer da Câmara dos Deputados, a Procuradoria Parlamentar, assinado por Luiz Tibé, está acontecendo contra mim uma perseguição política, está aqui assinado, e diz aqui que a mera abertura de investigações para apurar falas proferidas no exercício do mandato é em si uma ameaça nefasta ao poder legislativo e à própria democracia. Senhor presidente, concluo lembrando que o presidente Arthur Lira fez uma dura fala e muito correta no plenário da Câmara, dizendo que não se pode cercear o direito fundamental ao debate e à crítica em tribuna, mediante ameaças de perseguição judicial ou policial. O parlamento não é, e não pode ser, alvo de ingerências externas que venham a coibir o exercício livre do mandato.
Diz ainda que não permitiremos retrocesso que ameaça a garantia fundamental e nossa voz é a voz do povo e ela não será silenciada. Pergunto, senhor ministro, diante da fala de Arthur Lira, Vossa Excelência vai recuar? Ligou para o presidente para solidarizar com o parlamento e dizer que essa perseguição não vai continuar? Pergunto mais, senhor presidente, caros colegas parlamentares, e se for me concedido 1 minuto apenas, eu prometo que concluo o que tenho aqui a dizer. Eu quero saber, senhor presidente, senhor ministro, se esse caso do delegado Shor está sendo investigado depois de uma fala parlamentar na tribuna, porque até a imprensa internacional já deu, o Wall Street Journal, que é algo muito errado, fede no reino da Dinamarca, a podre, na verdade não é no reino da Dinamarca não, é na República Petista do Brasil, da Polícia Federal do Lula. E por isso mesmo, senhor presidente, eu quero aqui mais uma vez, dizendo ao senhor ministro que elogio demais o seu voto proferido e que aqui está no Supremo Tribunal Federal, que a minha defesa aqui é da democracia, é da imunidade, é para que eu possa falar, é para que eu possa me expressar. Eu não estou aqui representando os meus 250 e tantos mil eleitores, faço questão de dizer assim, para ser silenciado, nem para que eles sejam indiciados. Porque quando a Polícia Federal indicia um parlamentar, ela está indiciando o povo brasileiro. E é por isso que eu quero saber se Vossa Excelência vai tomar as atitudes necessárias dentro do seu ministério para coibir a perseguição política que ora ocorre. Inclusive, a opinião sobre este meu caso deve ser do conhecimento de todos, qual é a sua. E, finalmente, concluindo, senhor presidente, agradeço demais a sua tolerância e a forma correta como tem conduzido aqui essa comissão. Fábio Alvarez Shor, vai ter consequência o que esse delegado da Polícia Federal está fazendo hoje, senhor presidente e caro ministro? E também